Salve, salve. Boa noite. Fazendo os testes aqui. O som. Se alguém pergunta, fala que foi um escorregão. Proibir qualquer contato com seus parentes, pra não ver os hematomas que eu tinha quebrado seus dentes. Em depressão tomou remédio pra se matar. No PS falei, amor, mil desculpas, confia que eu vou mudar. O erro de toda mulher é depois da agressão acreditar nas juras de amor e no pedido de perdão por experiência ativo. Quem te agride só vai parar quando rosquearem as borboletas do seu caixão pra enterrar. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo, nem número do ranking do feminicídio. Mulher merece respeito e carinho, não socos, palavrões, facadas e tiro. Não posso ser submissa, refém do machismo, nem número do ranking do feminicídio. O primeiro dos 4 filhos nasceu prematuro. Acelerei o parto com a pá de murro. Bem louco, nem fui na maternidade pra buscar. No resguardo Salve, Guedes! Todo mundo chegando. É isso aí, rapaziada. Vamos esperar um pouquinho, fazer os testes iniciais. 8 horas, iniciar nosso projeto Baobá. Salve, Alisson. Salve, Priscila. Leandro de Castro. Vamos chegando, pessoal. Queria alguém pra cozinhar, transar, lavar minha roupa. Eu era outro machista da sociedade patriarcal que põe mulher no mais baixo degrau. Política e profissional. Posso mandar o áudio pra ela? Onde é normal marido praticar crimes contra a honra. Demoliu autoestima, cada vadia, puta sem vergonha. Tomou coragem, fez um boletim de ocorrência. Foi preso e obrigado a deixar minha residência. Você ainda pela Olha, Maceió, Alagoas está presente, que firmeza. Salve, Rodrigo. A hora. Tudo certo por aí, Clevinho? Ah, o seu não é um. É porque aqui fica tendo um delayzinho, mas tá tudo certo. Caramba, já tem 56. Ó, salve pra Santo André, Gravata, Pernambuco. Caramba, que firmeza. Santa Catarina, Gravata. Ó o Crispim na área também. Tá chegando, Edivan, tá chegando. 8 horas inicia. Projeto Baobá. Eduardo já tá na área. São os testes iniciais agora, firmeza? É isso aí. Ó, Rio Grande do Norte, Natal, Mãe Luísa. Mãe Luísa, Natal, Rio Grande do Norte, da hora. E tu? Ó a Zona Leste. Zona Leste tá em casa, hein? Tá digitando. Ó, BH. Para que as pessoas peguem documentos. Só daqui embarque então, tá? Já posso. Que ele entra já. flagrante, paguei a fiança. Ainda fui condenado a dar pensão pra ela e pras crianças. Enquanto me acomodava na garagem
imagem de um amigo. Arquitetava cada detalhe pro seu feminicídio. Não adiantou os donos me darem um papo na comunidade. Catou mó boi, tio. Era palha pra ir pro debate. Proceder de cuzão. Homem que é homem, bate macho. Se não deu certo, o casamento é cada um. Volume 2. Me perguntou aí qual vai ser o livro sorteado. Vai ser o volume 2. Valeu, Everton. Salve, fofão. É nóis. Ó, meu irmão tá em casa. Ju, é isso mesmo, Ju. Metros de distância, não seria crime passional, só uma sorte da vingança no meu cérebro obsessivo, psicótico ignorante. A culpa não era minha, devia ter um amante, já que é isso que essa desgraçada ingrata quer. Vou aumentar o fracasso da delicadeza. Pode ser, né? Tive sentimento de posse, não era amor, mas não suportei a rejeição. Quando ela me largou, comecei a perseguir. Ameaça no celular, fez incontáveis denúncias que não iria adiantar. Vigiava sua rede social, não me conformava em ver que longe de mim ela tinha razões pra viver. Seu destino trágico foi decretado, selado, quando vi no Face a foto com um novo namorado. Descontrolado esperei sair do emprego novo. Como 5 facadas, morreu com a medida protetiva no bolso, fui linchado. A gente volta daqui 10 minutos. Certo. Boa noite, Rapa. Salve, salve. Comunidade Cultural Quilombaque. Nós estamos na noroeste da cidade de São Paulo, Perus. Coletivo cultural que há 15 anos divulga e promove a cultura e a educação aqui no bairro e região. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, 85, 86, Beatriz, Everton, satisfação total. Nós estamos num momento de pandemia, onde nossas atividades presenciais foram suspensas. E aí outras ações estão sendo realizadas pela nossa comunidade. Quilombaque, Uneafro, Amparar, Pagode da Disciplina e outros parceiros estão em campanha para arrecadação de alimento, para arrecadação de produtos de limpeza e higiene. Esse material está sendo encaminhado para as famílias que realmente precisam. Uma outra ação que também está sendo feita pela comunidade cultural Quilombaque é adequar o nosso espaço para acessibilidade das pessoas que têm uma mobilidade reduzida. E as nossas lives, né? É uma outra ação para que a cultura e para que a educação não pare. Então, como a gente não pode estar presencial aqui, a gente gostaria muito que esse encontro fosse presencial, não é possível. Estamos caminhando por esse artifício aí, esse quadradinho, essa live. Eu também não gosto muito dessa tecnologia, mas a gente tem que se adequar e manter as atividades na medida do possível, certo? Durante a live eu vou falar um pouco das outras lives que já aconteceram, que irão acontecer, passar a agenda aí. Toda semana tem uma atividade acontecendo. Essa é de um projeto que acontece há 12 anos aqui no espaço. Baobá, Escritos e Saberes. Esse projeto dá nome para essa biblioteca que está aqui atrás, ó. Uma biblioteca comunitária, onde você chega com um livro ou não, pega emprestado, devolve, quando puder, traz um outro livro, caso você tenha gostado. Então, essa biblioteca itinerante tá aí na missão, certo? O Projeto Baobá, ele convida autores para partilhar obras literárias com leitores. A gente fomenta essa leitura entre os nossos jovens e aqui do bairro, jovens e adultos aqui do bairro. Já
corremos com esse projeto pelas escolas, a gente reúne aqui no salão, muita gente bacana já veio formar roda com a gente e nesse dia, 3 de julho de 2020, nós estamos aí... Desbloqueei um instante. Nós estamos aí com um convidado mais que especial, referência para nós, Eduardo Tadeu. Tá chegando na área. Quilombac, 15 anos de resistência, é isso mesmo. Valmirzinho, tá no Insta da Patrícia, né, Valmir? E é isso, galera. Vamos caminhar para... Quero informar para vocês o seguinte, que não é uma live show. Eduardo não vai cantar. Eduardo vai conversar conosco, principalmente sobre as obras literárias que ele traz. Esse é o volume 1. A gente vai sortear o volume 2 para as pessoas que compartilharam aí, que fizerem perguntas durante a live. Sim, vai estar aberto para perguntas também, certo? Como participa do sorteio, Fernando? Compartilha, marca um amigo. A gente tem uma equipe aqui, tá Camila, tá Clevinho, tem uma galera na responsabilidade do distanciamento aqui nessa estrutura que vai engatilhar esse sorteio aí, certo? É isso. A gente quer, todo mundo quer, Xavier, esse livro. Necessário que mais pessoas leiam e conversem sobre ele. Essa é o que a gente está fomentando agora, uma conversa sobre esse livro. Porque muitas vezes o artista fica... nessa vibe, fica nessa construção de só música, e a gente para para escutar o que essa música tá nos dizendo. Então, há 30 anos, o Eduardo é compositor, escreveu letras incríveis que todo mundo sabe de cor, mas muitas pessoas nunca pararam para entender e caminhar na ideia que o cara tá dando. Então, vamos pegar essas 2 horinhas, 1h30, 2 horas para conversar sobre essa escrita do Eduardo, que é um poeta, um militante do nosso cenário. Certo? Tem uma galera de longe, né? Tem Bahia, tem Minas Gerais, tem uma rapa de longe, que bacana. Acho necessário, porque a gente não conseguiria fazer no presencial. Então, a internet limita algumas vezes, né? O presencial limita algumas vezes, mas outras não. São Bernardo do Campo, Guaxupé, Vitória, ó que firmeza. Salve, salve, rapaziada. Prazer. Quando estiverem por aqui, olha Alagoas. Da hora. Tem muito informe para acontecer aí, né? Cadê a agenda nossa das lives? Próxima semana, qual que é a live da próxima semana? A gente já teve Sarau daquilo, a gente já teve Jongo no Coreto, nós já tivemos também o Na Graxa, que também é bem bacana, uma oficina, uma conversa com a galera que fica atrás do cenário do teatro, do cinema. Bem interessante isso também. Então, na próxima vai ser Jongo, cá? Isso. Ó quem já chegou. Maravilha. Vamos ver. Vamos achar aqui. Vai lá. Pode convidar? Vamos convidar. Eduardo tá na casa. Salve, salve. Bruninho, ó que firmeza. Temos um cursinho pré-vestibular aqui na Comunidade Cultural Quilombac, Educação Popular, formando os meninos, as meninas daqui. Bruno passou no vestibular lá para cima também. Da hora, satisfação. Cadê o Ian? Cadê o Wellington?
Os nossos vestibulandos aí da vez, que firmeza. Projeto Baobá, galera. Quem quiser, em um outro momento, depois do apocalipse, fazer parte, opa, chamou, chegou. Chegando. Não. Deve ter dado uma saidinha. Salve, Alê! Salve, Jana! Isso mesmo. Concordamos, doutora. Eduardo é o maior rap de todos. Da hora, é isso. Tá chegando. Todo mundo na expectativa, nós também. Ele já esteve conosco na segunda semana de Direitos Humanos. Aqui foi um prazer. Será um prazer. Essa noite promete ser histórica aí, essa conversa. Acho que não saiu. Mandar o convite de novo. Segura, ele está chegando, doutora Carla. Doutora Carla. Ao lado do leste, Taquera. Ceará. Poxa, Ed. É isso mesmo. Vamos que vamos. Chega com nós, Eduardo. Tá conectando. Salve, 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 Eduardo. todo. Opa, boa noite. Satisfação imensa estar com vocês nessa noite aqui, discutindo uma temática tão importante, né? Não só para a comunidade negra, mas para a progressão, né? Para o progresso do nosso país como um todo. Então, novamente agradeço e agradeço a todos também que estão chegando para encostar com a gente, para falar a respeito desse tema e de outros também, né? É sempre importante, né, aproveitar esse tipo de encontro para falar sobre tudo aquilo que a gente acha conveniente e necessário. É como eu falo, a dinâmica é um pouco diferente, ainda mais para quem está acostumado a cantar, está no palco, mas a gente vai tentando. Já estava me matando aqui para conseguir aceitar o convite, mas estamos aí. É isso. Muito obrigada você chegar com a gente. É satisfação total, viu? Estamos muito felizes de você estar partilhando um pouco dessa caminhada conosco. Muito obrigada. Não, eu que fico lisonjeado e, sinceramente, não é palavra jogada ao vento, eu sei da importância. Como você mencionou, já tive presente uma vez com vocês, eu vi que o trabalho é muito sério e todo trabalho voltado para a periferia, ele é diferenciado. Eu acho que toda vez que a gente se encontra é um ato revolucionário, até porque a gente não faz manifestação de ocasião, a gente atua o tempo todo, a gente milita o tempo todo, e eu sei que o Quilombac age da mesma maneira. Então, estar junto nesse momento, quando a gente está num governo de extrema-direita, conservador, racista, nazista, um governo que faz cada vez mais as pessoas se sentirem confortáveis para colocar para fora o seu racismo, o seu ódio de classe, atacar cada vez mais as minorias, roubar mais direitos. Então é muito importante que a gente tenha esse momento de voz, que a gente se mostre atuante, sim, que a gente bata de frente, cada um da sua forma, cada um protestando da maneira que acha conveniente, mas é isso. É esse exemplo que tem que ser dado através da nossa militância, entender que já não era fácil quando a gente tinha um governo de esquerda.
Algumas pautas nunca foram debatidas, algumas demandas não foram cumpridas. E aí, quando você tem um governo de extrema-direita que em nenhum momento trabalhou em prol do pobre, que hoje na pandemia demonstra a sua verdadeira intenção, que é a aniquilação, o genocídio dos menos favorecidos, dos vulneráveis, então a gente tem que estar atuante o tempo todo. Então, eu só tenho a agradecer por estar hoje presente e vamos tentar fazer um pouco mais de revolução. É isso, é isso. Eu queria que você partilhasse conosco como é que foi essa construção, a produção do livro totalmente independente, sem estar vinculado a nenhuma grande editora. Conta um pouco dessa produção. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha mentalidade, na convicção que eu sempre tive, é que a gente depende da própria favela. Eu acho que nós temos o mesmo potencial. A gente, o tempo todo é sabotado pela elite, o tempo todo tem obstáculos, e você tem que mostrar a sua capacidade. Eu acho que o livro, ele veio dessa forma, com essa tentativa de mostrar que a gente era capaz não só de escrever o livro, mas de fazer toda a diagramação por nós mesmos, fazer a fabricação pela periferia, fazer as vendas, enfim, mostrar uma autogestão, mostrar que nós não precisamos do opressor, do inimigo para progredir. E isso vale como exemplo para todos os setores, o educacional, o profissional. Então eu tentei, através do livro, transmitir isso aí, mostrar a nossa verdade. Eu procurei, até perguntei para o meu parceiro Ferrez como que era a capa, como deveria ser, etc., como seria numa editora, para eu ir justamente na contramão, porque eu queria uma obra que vendesse essa liberdade de consciência, que tivesse uma identidade. Então, busquei, através do livro, mostrar isso aí, nossa realidade, mostrar não só o racismo, mostrar todas as demandas, a violência policial, a guerra que a gente vive, que não é declarada, a guerra que não está na mídia, que não está na televisão, mas que a gente vive o tempo todo. E aí foi o que eu tentei fazer através do livro, mostrar uma auto-administração e mostrar a nossa capacidade para que fosse servido de exemplo. E não só o livro, como o próprio CD, como quando eu faço roupas, etc., eu procuro mostrar uma autogestão para estimular em cada um de nós esse pensamento da autocapacitação. E eu acredito realmente nisso. Nós não precisamos do opressor. A gente só precisa que o opressor não ponha obstáculo. A gente só precisa da oportunidade igual. Se a gente tiver a mesma oportunidade, a gente vai progredir. E temos vários exemplos, não só no hip hop, mas através de formações acadêmicas, diplomas, pessoas que progrediram, mostrando que é isso. A capacidade nós temos. O que nós não podemos como que eu posso dizer? É acreditar naquilo que o inimigo vende para a gente o tempo todo. Você não pode, você é incapaz, você veio da periferia, seu lugar é o presídio, seu lugar é a favela, seu lugar é o subemprego. A gente não pode acreditar nisso que o opressor vende para a gente. De resto, essa é a mentalidade, vitória o tempo todo. É isso, é isso. Você disse que a dinâmica vai ser um pouco diferente. De fato, nas nossas rodas de conversa do Baobá, a gente partilha algumas leituras. Eu estou com o teu livro, volume 1 aqui. Muitas pessoas estão perguntando qual será o exemplar que vai ser doado. O volume 1 não tem mais. O volume 1 tem uma pretensão de... como que eu posso dizer? A pandemia, ela atrapalha a sobremaneira. Inclusive... de conhecimento que eu lancei um CD e nem a tarde de autógrafo foi possível fazer. Mas a gente tem que comemorar que ainda estamos por aqui, estamos vivos. Muitas pessoas tiveram a consciência de entender que precisa se precaver. Quem não pode acreditar no governo federal e estadual, cada um quer politizar a pandemia da sua maneira, mas não foi possível fabricar o volume 1 nesse momento. Então nós vamos ter que fazer o sorteio. Volume 2, tá até aqui, ó. É isso, é isso. Vamos toda a roda Baobá, trechos para ler e comentar sobre. Caiu, galera. Segura um pouquinho, estou explicando o caminho. Quando ele aparecer aqui de volta, a gente chama ele, certo? Tô feliz, a gente tá com 512, olha que firmeza, mano.
Sensacional, é isso. A gente precisa escutar, galera. A gente precisa escutar o Eduardo, escutar como um pensador, como um militante, tá? Só vamos esperar ele subir aqui e a gente já chama. Te explicar a dinâmica, então, estava falando com ele. A dinâmica do Baobá é essa. A gente forma uma roda de conversa. Na maioria dos casos... Perdeu a conexão. Deixa eu tirar a minha trava aqui do celular para a Camila e para a Priscila poderem me ajudar, senão não vai. Então, a gente forma uma roda de conversa, partilhamos os textos um pouco antes. Então, quando era nas escolas, as professoras, a Lê está aí na área, pode falar bem mais, as professoras passavam para os alunos xerox, galera. Isso 2008. Passava para a xerox, compartilhava os contos, os poemas que a gente queria abordar. Ficava um mês circulando isso com a molecada. Voltou. Aí. Ficava um mês circulando e aí depois a gente convidava o autor para partilhar essa leitura. Voltou, Eduardo. De boa. De volta aí. É isso. Vai ser, vamos da maneira que a internet permitir. Mas o importante é isso. O importante é estar junto, o importante é estar debatendo. Hoje é mais do que necessário. Eu vejo que, ainda mais no momento de tantas contradições, tanta desinformação, tanta contra-informação, você poder ter essa oportunidade de estar diretamente com as pessoas, com seu público, com a periferia em geral, podendo falar alguma coisa positiva, podendo esclarecer alguma coisa de vital importância. E estamos nesse intuito aí, fazer essa militância, fazer essa transformação e, independente dos percalços que possam ocorrer, da internet cair, vamos junto até o final. Perfeito. É isso. Estava contando para eles a dinâmica do Baobá. Eu leio um trecho do seu livro e você comenta em cima, fala a respeito dessa construção. E escolhi a página 170. Quem quiser acompanhar, é um trecho apenas, não vou ficar lendo 5 páginas a noite toda, mas vou ler e aí eu peço para você comentar, firmeza? A minha postura ultra-esquerdista causa de espanto para muitos, não faz parte de uma pose teatral para chamar atenção e acabar dando entrevista no programa do Jô. A minha linha de procedimento firme e incorruptível é a expressão fiel do inconformismo de uma pessoa que não ignora que estão covardemente nos exterminando nas ruas, nas residências, nas escolas, nos hospitais e no sistema prisional. Qualquer um que perceba que o Estado democrático de direito o presenteia com uma liberdade individual em que estranhos, situados nas áreas nobres do mapa, ditam a sua hora de comer ou não, de dormir ou não, de sorrir ou não, de estudar ou não, de trabalhar ou não, de se viciar ou não, de embriagar ou não, de progredir ou não, de ser preso ou não, de ter filhos ou não, de morrer ou não. Fatalmente terá um surto de revolta correndo como um trem-bala por sua corrente sanguínea. Eduardo Tadeu, fala aí, Tu. Bom, o que eu posso dizer a respeito desse trecho? Eu estou tentando mostrar um estado de dominação física e mental, e eu, como rapper, como militante, como alguém preocupado com a nossa comunidade, com o próximo, eu não posso ser refém desse estado de dominação e tenho que me rebelar. Então, o que eu quis dizer é que o que eu escrevo não é para ser midiático, não é para fazer pose, não é para ser convidado pela TV. O que eu escrevo é para fazer revolução, é para fazer estrago no sistema. Quando eu estou escrevendo contra os Bolsonaros, eu estou escrevendo contra a política de extermínio, estou escrevendo contra o genocídio que persegue principalmente a comunidade negra, eu estou exigindo direitos e estou dizendo da seguinte maneira, que da mesma forma que um dia eu tive esse surto de conhecimento, de repente eu acordei e me vi numa guerra, a pessoa que começa a se informar, ela acaba tendo esse mesmo impacto, esse mesmo choque de realidade.
porque de repente a gente acredita que vive num mundo feliz porque a televisão vende isso. Só que alguém chega para nós e fala, ó, pega o Estatuto da Igualdade Racial e observa determinado artigo e vê quantas pessoas negras deveriam estar na televisão. E você vai ver que não está. Pega o Estatuto da Igualdade Racial e vê quantas pessoas deveriam estar nos reclames, nos comerciais da televisão e não estão. E aí você acorda. Olha, o Estado Democrático de Direito, ele existe para nós da periferia? Ele não existe. Tanto é que nós temos, até por esses dias, um vídeo que ele é autoexplicativo. Quando é em Alphaville, o empresário chama a PM de puta, ele manda o Gambé se fuder e não tem nenhuma represália. Agora na periferia, se você não falar sim, senhor, ele vai atirar na tua cabeça. Porque nós fomos transformados nos matáveis, nos descartáveis. Então é esse choque de realidade que eu falo que a pessoa, quando começa a se informar, ela acaba tendo. Porque parece realmente, quando é vendido pela televisão, que a gente vive num país democrático, onde a nossa voz é ouvida. Só aproveitando o adendo da televisão, para você ver o nível que a gente vive de hipocrisia, a gente viu a Rede Globo debatendo racismo. A gente viu a Rede Globo debatendo a questão racial. Em primeiro lugar, ela se mostrou... Exatamente. Para mim, nós temos 2 difusores de racismo no Brasil. A educação, que viola o Estatuto da Igualdade Racial, que não tem a história geral da África, não tem a história da população negra, onde o negro é colocado sempre como escravo, como inferior, etc. E você tem a Rede Globo, eurocentrista, que vende para nós o padrão de beleza nórdico, e ela estimula a polícia, ela estimula a sociedade como um todo a acreditar que a comunidade negra é inferior ao ponto do policial matar e não ter represália nenhuma. E essa emissora que sempre vendeu racismo, essa emissora que é culpada da criança negra escolher a boneca branca, ela quer debater racismo. Ela faz um Globo Repórter debatendo racismo e algumas pessoas elogiam. Entendeu? Então, quando eu falo do conhecimento, é você entender, falar, não, você é inimigo. Se a polícia persegue, se eu não tenho oportunidades iguais, se o branco ganha 3 vezes mais que o negro, se o negro tem 3 vezes mais chance de morrer na mão da polícia, é culpa de políticas como a praticada pela Globo. Entendeu? Então, a Rede Globo aproveitou o ensejo, obviamente, para a comunidade negra. É legal se inspirar no que aconteceu nos Estados Unidos, mas também não podemos ser injustos, porque muitas pessoas falaram que virou moda, etc. Não. Até onde eu conheço, o movimento negro sempre foi atuante, o rap sempre foi atuante, várias pessoas sempre tiveram discurso abolicionista, várias pessoas lutaram contra a discriminação racial, e aproveitaram o momento do assassinato do George Floyd justamente para mostrar que acontece no Brasil também, entendeu? Tinha uma dimensão, tinha uma visibilidade e nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Eu achei bastante válido e é dessa maneira, a gente tem que protestar o tempo todo. O que nós não podemos é nos enganar. Por exemplo, você tem o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, que diz que o racismo no Brasil é Nutella, que racismo de verdade é nos Estados Unidos. Porém, quando você pega as estatísticas, em 2019 o Brasil matou 17 vezes a mais do que os próprios Estados Unidos. Entendeu? Então, o que nós não podemos é acreditar no inimigo e entender que melhor do que fora Bolsonaro é direita nunca mais, porque direita simboliza isso, preconceito racial, ódio contra as minorias, contra os mais vulneráveis, representa um bando de estúpidos segurando tocha, em alusão a Ku Klux Klan, os 300, que na verdade são 15, né? Mas de qualquer forma, simbolicamente, demonstra o pensamento dominante da elite e, na verdade, eu acho que quando vem a informação, esse mundo desabrocha para a gente e nada mais natural do que lutar contra ele, do que lutar contra o inimigo. Obviamente que eu queria realmente, eu sempre falo isso, que eu queria que o que eu escrevo fosse teoria da conspiração, que a polícia não matasse, que o inimigo não fosse racista, preconceituoso, que todos tivessem oportunidades iguais, que o ECA fosse cumprido, Declaração dos Direitos Humanos, Constituição Federal, mas é uma grande mentira. É uma grande mentira. Ontem eu fiz um exercício,
de dar uma lida no Estatuto da Igualdade Racial, no ECA, Lei Antiterrorismo. Eu dei uma lida em tudo isso para ver como a gente tem um Estado totalitário e um Estado que como que eu posso dizer, é um Estado que mais viola não só direitos humanos, mas um Estado que mais viola as próprias leis. É um Estado que não respeita nenhum tipo de código. E o reflexo está aí no genocídio praticado pela polícia, no genocídio praticado pela própria pandemia, porque quando você tem um governo federal que não tem nenhuma política pública voltada ao combate e o alvo principal são as minorias, os mais vulneráveis, são as pessoas da periferia que não têm acesso à saúde, são as pessoas que têm mais comorbidades físicas, são as que vão ter, por exemplo, vão ser contaminadas e não vão ter um respirador. Então, uma política para atacar justamente o menos favorecido. E do outro lado, você vai ter um governo estadual que vai fingir sensibilidade para superfaturar o equipamento, entendeu? Os EPIs, para superfaturar o hospital de campanha, e no final ficamos dentro dessa politização que não oferece nenhuma vantagem para nós. E hoje nós temos, para completar aqui o raciocínio, nós temos um país onde o surto está em ascensão e é o único do mundo que flexibiliza o comércio, acaba com o isolamento no ápice da pandemia. 1.200 por dia são pessoas pra caramba. Nós estamos falando de um genocídio. O Bolsonaro deveria ser denunciado por genocídio, crimes contra a humanidade. 1.200 por dia não é uma cifra comum. Se cair um avião e morrer 100 pessoas, a gente vai falar sobre isso durante um ano. E está morrendo 1.000 pessoas por dia e está passando batido. Só que dessas 1.000 pessoas por dia, a grande maioria são pessoas da periferia, a grande maioria são pessoas negras. É mais um capítulo do racismo. É isso, é isso. É o que a gente observa e é o que você denuncia. Você não começou a denunciar ontem, você denuncia há 30 anos com a sua escrita. Então, o rap que me formou e formou vários dos meus amigos, dos meus conhecidos, é esse rap denúncia, esse rap que aborda a todo momento que nós estamos em guerra e que a gente precisa abrir esses olhos para essa guerra velada, né? Obrigada. Eu só, assim, seguindo um novo raciocínio aqui, eu não vou mentir, eu me sinto muito privilegiado de poder, o rap ter me dado a consciência que eu tenho. Eu não vou dizer o conhecimento, né? Não estou querendo dizer que eu sou intelectual, mas me deu pelo menos uma visão política, ideológica, de conhecer a realidade e tentar colocar isso nas músicas, porque muitas pessoas não compreendem que quando a gente fala de uma guerra não declarada, de um alvo da polícia, um alvo do Estado, parece que é um exagero, mas não. O Estado brasileiro declarou guerra contra a população pobre, declarou guerra contra o negro. Eu tenho uma música no CD novo chamado Balas Endereçadas. Em 2 estrofes eu falo o nome de 14 crianças que morreram vítimas de bala perdida. Dessas 14, no mínimo, 11 são negras. E das 14, todas são pobres. Porque só existe esse tipo de ação na periferia. Só existe esse tipo de ação onde as pessoas são consideradas descartáveis em números estatísticos. Então, você tendo essa possibilidade de militar, de escrever, já é um privilégio. O rap nacional não vai deixar ninguém rico, mas pelo menos ele te traz um retorno que eu considero, pelo menos por Eduardo, muito importante. Saber que através da tua música uma mentalidade foi mudada, uma consciência foi despertada, uma vontade de mudança tá batendo no coração de alguém. E é isso, eu acho que a gente consegue transformar através da nossa cultura, sem se adaptar, sem ser manipulado pelo sistema, sem ter que fazer aquilo que o veículo de comunicação espera da gente. Não, a gente é militância. Nosso rap é ofensivo, nosso rap bate de frente, não tem medo de ninguém. Foda-se o governo que está nesse exato momento. Se ele é nazista, se ele é genocida, a gente vai denunciar. Se ele bebe o copo de leite para mandar uma mensagem para o supremacista branco, para mandar mensagem para os grupos de ultradireita, nós vamos denunciar, a gente bate de frente. Não temos medo de fake news, gabinete do ódio, foda-se. Nós viemos da favela, sobreviver para nós é privilégio, entendeu? Nós fomos todos condenados a morrer com 25. Então nós chegamos hoje aqui
através da informação. Então, sabendo que a gente pode continuar batendo de frente com o sistema, me sinto muito privilegiado. E, aproveitando o ensejo, agradeço a cada um que não só compra o CD, mas curte a música, entendeu? Entende a ideologia, porque é isso, é guerra. É guerra, pode parecer que não é, alguém pode acreditar que não, mas a gente vive numa guerra, sim, já era difícil no governo passado, hoje ela é mais latente, ela é mais flagrante. E se a gente não se manifestar, se não bater de frente, eles vão dominar ainda mais. Pode ver que eles não têm nenhum problema de se manifestar de forma racista, eles não têm nenhum problema de manipular a eleição, eles não têm nenhum problema de tirar nenhum candidato de uma corrida eleitoral para colocar um nazista, uma aberração, porque eu considero o Bolsonaro uma aberração. Foda-se o bolsomínio que não vai gostar do que eu estou falando. Para mim, o mentecapto não tem a menor condição de estar no cargo, como no maior cargo do executivo, que é o cargo da presidência da República. É o presidente que mais comete crimes de responsabilidade. É só pegar a Constituição Federal e analisar o que ele faz. E já era para ter sido deposto, impeachmentado há muito tempo. Como eu já vi na internet, só falta ele cometer a pedalada fiscal, porque todos os crimes de responsabilidade ele já cometeu. E aí continua passando, é o cara que prometeu que não ia ter vários ministérios e tem um monte de ministério, que seria um outro tipo de política. Ele acabou de comprar um monte de favores, comprou um monte de deputado, justamente porque o impeachment, na verdade, ele é um julgamento político. Então você precisa da maioria da Câmara dos Deputados para aceitar o processo de impeachment. A partir do momento que ele fez como que eu posso dizer, que subornou os partidos do Centrão, a gente pode pedir fora Bolsonaro, pode fazer um monte de pedido de impeachment, como tem milhares, jamais vão ser aceitos pelo Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e se por acaso for aceito, jamais vai ser sequer votado, jamais vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados, e se for, nem no Senado chega. Então nós vivemos, eu não diria nem o mais do mesmo, porque num governo passado, e olha que eu não sou petista, mas eu sou realista, a gente tinha ainda um governo que tinha uma visão mais voltada para o social, mais voltada para os problemas das comunidades mais carentes. E hoje você tem um governo que em nenhum momento trabalha em prol das comunidades pobres. Não existe um projeto que seja voltado para o progresso do menos favorecido. E não é surpreendente, até porque nós estamos falando de uma pessoa que ficou, e pessoa, estou sendo generoso quando eu chamo o Bolsonaro de pessoa, eu estou falando de alguém que ficou 27 anos no cargo e sequer aprovou 2 projetos, se eu não me engano. Sim. Entendeu? Fora as milícias, etc. E o lado positivo de tudo isso é a gente entender na prática o que é um governo de direita. Porque, infelizmente, a gente ainda encontra na periferia muito pobre de direita. Não que eu estou aqui dizendo que você não possa ter a sua liberdade política, a sua liberdade de escolha. Mas, a partir do momento que você não consegue entender que, quando você vota na direita, você está votando no extermínio do seu próprio povo, no roubo de direitos do seu próprio povo, no desemprego, quando você não entende que você está atirando no seu próprio pé, é muito complicado. Aí vai na contramão de tudo aquilo que a gente lutou, de tudo aquilo que a gente pregou, porque para a gente estar hoje aqui, nessa troca de ideias, muitas pessoas sangraram, muitas pessoas lutaram, muitas pessoas morreram na ditadura, e aí hoje a gente vê um bando de imbecil com a camisa da seleção brasileira segurando faixa de volta à ditadura com Bolsonaro no poder. É de uma demência, de uma debilidade sem tamanho. Então nós, hoje em 2020, depois de tudo que a gente aprendeu com o Rap Nacional, de tudo que a gente aprendeu com as nossas trocas de informações, com as palestras, não só do Eduardo, mas de outras pessoas também, dos movimentos sociais, a gente não pode aceitar esse tipo de manifestação. A gente não pode aceitar esse tipo de manifestação e tem que ser combativo, sim. Tem que ser combativo e sem ter medo. Sem ter medo. A gente sempre foi ameaçado. Cantar rap já é pedir para morrer. Não existe profissão perigo maior do que cantar rap. E ainda mais cantar o que eu canto, o que outros grupos cantam, como Consciência Humana, GOG e vários outros caras que representam o rap nacional. Então é isso, a gente se põe em perigo, mas porque a gente acredita, sim, que um dia a gente vai fazer essa transformação. É isso.
É um trabalho educacional incrível. O que o rap fez por todos os negros, por todas as pessoas, a população periférica, é um trabalho de cidadania que as escolas não conseguiram fazer, que as famílias não tinham condições de fazer. Então, a gente só agradece essa construção que remete lá dos anos 80, finalzinho dos anos 80, e até hoje, que vocês não parem, que vocês prossigam. A gente sabe que existem vários impedimentos aí, você disse financeiro, tem vários impedimentos, mas é o que a gente quer e acredita, é nesse rap de verdades, é nesse rap que mobiliza, informa e que quer revolucionar. Caminhando ainda por esse caminho do Baobá, você citou essa crise, né, da sanitária que vivemos. Eu vou ler um trecho do seu livro que fala sobre crise sanitária. Mais do que equipamentos, remédios e novos prédios para acomodar doentes, precisamos de favelados com diplomas de medicina para cuidar do nosso povo. Nesse setor, só seremos tratados de forma humana o dia em que forem contratados doutores que nos olhem como iguais. No dia em que forem contratados doutores que, ao verem crianças, adultos, senhores e senhoras de cabelo branco, pedindo por uma cura ou pela amenização de uma dor, se lembrem de seus familiares e amigos. Na minha opinião, apenas um médico nascido na periferia não olhará para um semelhante através da lente do preconceito e do racismo. Apenas um médico nascido na periferia não verá um semelhante como uma patologia a ser estudada. Bom, eu acho que a tradução desse trecho significa o seguinte: eu vou até fazer uma analogia, no lugar da medicina, eu vou fazer uma analogia no direito. Imagina você sendo julgado num plenário onde só tem pessoas brancas, onde só tem pessoas da elite, onde você é o único negro que entra algemado com uniforme de preso. Qual a chance de você receber dali a verdadeira justiça? Muito pouco. Da mesma forma, o que eu quis dizer nesse trecho do livro é que imagina você, que é o que acontece quando você entra no hospital baleado e você é cuidado por pessoas que não vieram da mesma classe social que você, que não tem nenhuma identidade com a sua pessoa, não tem nenhum tipo de sensibilidade, nenhum tipo de empatia. E, obviamente, ela vai te tratar como uma patologia, como um pedaço de carne. Ela vai acabar usando a sua enfermidade como uma apostila para fazer estudo. Ela vai usar a sua enfermidade para estudar sobre medicina. Então, o que eu quis dizer assim, é que a gente precisa estar representado em todos os setores. A gente precisa estar na política, porque se a gente não está na política, quem está lá não vai atender os nossos interesses. E isso reflete em todos os setores, na justiça, na medicina, entendeu? Em qualquer lugar é necessário que a gente tenha uma representatividade condizente com o nosso número populacional. Os negros representam 54% da população. Então é necessário que 54% dos médicos sejam negros, 54% dos juízes sejam negros. Hoje você tem 99% de juízes brancos. Eu até cito isso numa música. Então, eu imagino que quando você não tem a sua representação dentro de nenhum setor, dificilmente você pode esperar justiça, dificilmente você pode esperar um atendimento adequado quando se trata de medicina e dificilmente você pode esperar uma política social voltada a atender suas necessidades quando você não está ali no gabinete, quando você não está ali no Congresso. Eu acho que a prova maior é o exemplo que nós temos hoje. Você tem, além do gabinete do ódio vendendo mentiras através da fake news, mas você tem na realidade uma bancada branca, uma bancada racista, uma bancada elitizada, uma bancada que não vem da periferia. E você tem também uma bancada que é militar. Aí, por coincidência, o número de homicídios nas periferias aumentaram.
Aí, por coincidência, um governador entra num helicóptero e fica alvejando do alto as pessoas que estão numa favela. Aí, por coincidência, um governador de São Paulo bate palma para qualquer ação da PM que mate 10, que mate 15. É porque você não tem justamente essa representação. Então, quando você não tem essa representação, aquele que está lá no cargo de poder, ele não vê o outro como igual. Então, a gente precisa disso, dos nossos iguais. A gente precisa de olhar para o médico e falar, mano, esse é um dos meus. A gente precisa estar dentro de um tribunal, dentro de um julgamento, falando, porra, eu acho que eu vou ter justiça aqui porque, na verdade, existe sensibilidade. Tanto é verdade que, quando você analisa as ações da polícia, você olha um vídeo e não vê comentário embaixo do vídeo lamentando o ocorrido. Você vê as pessoas batendo palma. Você vê as pessoas falando, não, ladrão tem que morrer, ladrão bom é ladrão morto. É a questão do punitivismo. Esses dias eu estava até falando com um parceiro, meu parceiro Luizinho, eu estava até falando para ele que se o caso do George Floyd fosse no Brasil, muitos falariam que ele estava passando nota falsa e não precisaria se manifestar por causa dele. Entendeu? Porque no Brasil, eles criminalizaram a pobreza de tal modo que qualquer atitude da polícia é justificada, mesmo que não seja proporcional. Então, se o George Floyd no Brasil, não sei se é o caso, não estou entrando no mérito da questão, mas se no Brasil ele fosse acusado de passar uma nota falsa, o Gambé que matou ele teria sido agraciado com uma medalha de honra ao mérito, sem dúvida nenhuma. Tanto é que acontece no Brasil 5, 6 mortes de negros por dia e não só não tem tantas manifestações como deveriam ter, e essas pessoas não são punidas. Você dificilmente vai ver um policial que mata um jovem negro sendo investigado, sendo processado e punido. Para completar, 98% das ações da polícia sequer elas viram processo. A maioria são arquivadas ainda são arquivadas ainda na fase de inquérito policial. Exatamente. E é por isso que você retorna para as escolas, é por isso que você vai buscar o seu diploma de advogado. Você e Fátima estão nesse caminho, voltaram para os colégios, você para muito cedo com seus estudos, né, Eduardo? E retorna para buscar esse caminho, para buscar essa legitimidade dos iguais em todos os lugares. É isso? Então, o sistema devia... Porque assim, se a gente analisar família por família, porque na minha opinião, a matrícula deveria significar diploma. Quando você entra ali no ensino fundamental, deveria significar que você só vai sair da escola com um diploma, com uma profissão. Mas no Brasil não é assim. No Brasil eles trabalham para evasão escolar, porque é aquela máxima do quanto mais analfabeto, melhor. Quanto mais você não tiver informação, você não vai saber votar. Quanto mais você tiver drogado, alcoolizado, menos você vai entender a dinâmica do jogo. E eu sempre olhei da seguinte maneira. O Estado me deve um diploma, deve para a Fátima, deve para minhas filhas, deve para as pessoas que foram alijadas do seu direito de estudar. E aí depois, né, da fase estudantil, né, porque também é muito difícil você voltar aos estudos numa faixa etária onde você não está muito propenso ao estudo, é muito complicado. Eu falo isso porque tenho vários amigos no direito que tentam, de qualquer maneira, conciliar o estudo com o trabalho, com o sustento dos filhos, com a mensalidade da faculdade. Então é muito complicado você voltar a estudar. Mas eu, dentro de uma Fundação Casa, estava aconselhando os meninos que eles deveriam estudar, porque era o único caminho. Não existe, para mim, maior revolução do que a revolução do conhecimento. Então, um deles falou que eu deveria voltar a estudar também, e eu aceitei a proposta. E aí, falei, pô, não sei se eu pretendo atuar, se eu pretendo ser advogado, mas eu pretendo ter esse diploma e passar na OAB para usar como exemplo. Hoje eu estou aqui no escritório da Fátima, onde eu sou estagiário, né, porque ela já é advogada, mas é muito gratificante e, na verdade, te dá orgulho, porque é algo que você escreveu numa música
e algumas pessoas podem até ter entendido como, de repente, frase de impacto, e na verdade não. É uma frase que ela carrega toda uma, como que eu posso dizer, todo um potencial de verdade. A gente pode tudo que a gente quiser. O inimigo põe um obstáculo, mas se ele deixar, der oportunidade, a gente vai tirar a nota 10, a gente vai conseguir o diploma, e é o que eu estou tentando fazer. Nesse momento de pandemia, a minha faculdade ainda teve como que eu posso dizer, teve uma maneira de passar as aulas de forma online, diferente da rede municipal, onde eles não conseguem transmitir, onde o aluno não consegue ter um celular, a internet. Eu ainda consegui estudar durante a pandemia, consegui ir para o último ano, e agora correr para fazer a prova da OAB quando for possível, e tentar usar esse diploma, isso se eu conseguir passar, né? Tentar mostrar como um exemplo para a juventude. Eu não me sinto melhor do que ninguém, eu sou apenas uma pessoa esforçada. A primeira vez que eu abri a boca para cantar um rap, o produtor falou, mano, você não nasceu pro bagulho. E de repente ele tinha até razão naquele dia. Só que eu me esforcei, eu melhorei a voz, eu busquei me informar, eu busquei melhorar a letra, eu busquei progredir e eu busquei provar para mim mesmo que eu era capaz. E a educação é dessa forma também. É difícil, é bastante complicado, dependendo da disciplina que você escolhe, ela é difícil, só que você tem que provar para você mesmo, você tem que entender que é uma guerra e o inimigo quer que você fracasse, que você não progrida. Então, toda vez que eu abro um livro, eu sempre tenho o inimigo como meu incentivador. Eu falo, eu vou provar para você, eu posso, vou conseguir através de mim, espero que venham outros, e aí a gente vai montar uma rede de pessoas que vencem. Não que vitória significa apenas o diploma, porque eu sempre procuro falar nas palestras que o maior conhecimento que eu tive foi o rap nacional. Nenhuma escola do mundo me ensinou o que o rap me ensinou, o que a cultura negra me ensinou, o movimento hip hop, tudo que eu aprendi como cidadão, todo o meu senso crítico, a minha formação, meu caráter é do hip hop. Se eu estou hoje dentro de uma faculdade de Direito, é porque o hip hop falou para mim que esse era o caminho. Então essa é a maior escola. E às vezes a sua vitória não é ter um certificado na parede. A sua vitória é parar de usar droga, é ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, entendeu? É sair da criminalidade, é não estar preso, é entender o que o sistema quer de você e ir na contramão, é não entregar a sua vida em troca de um tênis, de um objeto supérfluo, não fazer sua mãe te visitar num presídio, ser humilhada. A sua vitória é essa. Então, o que eu penso é da seguinte maneira: se a gente se autopreservar, se a gente se respeitar, se a gente procurar sempre um caminho de positividade, de progresso, a gente é vencedor. Diploma ou não, são fatores, porque é como eu falei, não é todo mundo que acaba tendo o privilégio de conseguir pagar uma mensalidade, não é todo mundo que acaba tendo o privilégio, ainda mais nesse momento, de sequer ter a internet para conseguir estudar de forma online. Então, é o que eu falo, é complicado, mas é isso, não podemos desistir. Não podemos desistir. Desde a primeira caravela nós fomos perseguidos. Desde o primeiro português que chegou aqui, a intenção era roubar tudo que a gente tinha de melhor. E a gente tem sobrevivido, a gente tem lutado. A nossa meta é lutar e bater de frente com o sistema. E é isso, e aproveitando o ensejo, parabenizo também aqueles que puderam estar nas ruas pedindo democracia, aqueles que puderam estar nas ruas lutando contra o racismo, os movimentos antifascistas, muito importante. O exemplo deles vai ficar para a história, porque é necessário ocupar espaço, sim, porque a partir do momento que a gente não se manifesta, a partir do momento que a gente não está presente, parece que só existe uma vertente. Parece que só existe o protesto do bolsomínio, de verde e amarelo, pedindo a ditadura, pedindo a polícia que mata, pedindo mais punitivismo, pedindo leis mais severas. E aí, quando a gente mostra que não, a gente precisa de democracia, é muito importante. Queria estar junto, por alguns problemas até não pude estar presente, mas de qualquer maneira, de espírito ali, de pensamento positivo, estava junto. E as demandas pela democracia é algo sempre presente na nossa atuação, na nossa música, nos livros.
mas é muito importante. Então, eu me sinto no dever aqui de parabenizar cada um que esteve presente do seu jeito. E é muito louco, mano. Quando você é chamado de marginal, de terrorista por um presidente genocida, você É ganha um terrível. prêmio, você É ganha um terrível. troféu. Eduardo, é tão necessário a gente escutar isso. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui, a gente está em 1.100 pessoas assistindo. A live vai cair, a gente volta em Sem alguns problema nenhum. minutos, tá bom? A gente vai Sem voltar. problema nenhum. O Insta faz isso. A gente cai e todo mundo, por favor, retorna. Super necessário a sua fala, super necessário te escutar. Muito obrigada mesmo. É isso. Galera, daqui a pouco tem mais. Demorou, tamo junto.